A paz do Senhor, amados. Meu nome é Vicente Júnior, servo do Deus Altíssimo, pela graça de Deus. Venho por este meio compartilhar com os amados a palavra de Deus. E o tema central desta palavra que vamos compartilhar é a respeito de um homem de Deus chamado Enoque. Vamos falar da alegoria, ou seja, da alegoria daquilo que foi o Enoque para a igreja, daquilo que é a expectativa, daquilo que é a expectação da igreja. Ou seja, vamos fazer uma comparação daquilo que ocorreu com Enoque e com aquilo que se espera para com a igreja. Então, vamos abrir as nossas Bíblias muito rapidamente no livro de Gênesis. Gênesis, aqui no capítulo de número 5, capítulo 5, Gênesis, capítulo 5, versículo de número, a partir do versículo de número 21, diz: viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Amém? Obrigado, Jesus, pela sua palavra aqui lida. A honra e a glória para si, em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos a viver em tempos, conforme nós podemos ler a Bíblia no livro de Gênesis, as Escrituras mostram claramente que Deus, tendo feito o homem e a mulher, depois de ter os feitos, eles pecaram contra o Senhor. E quando eles pecam contra o Senhor, são expulsos do jardim. E o Senhor não permite, ou seja, o Senhor coloca querubins para não permitir que o homem tenha acesso à árvore da vida. Porém, esses homens, tendo sido expulsos, eles tiveram recebido uma maldição como consequência do pecado ou da desobediência que eles manifestaram diante de Deus. A Bíblia diz que então eles tiveram filhos. Os primeiros filhos, conforme nós lemos as Escrituras, Caim e Abel. Caim e Abel, efetivamente, houve aqui um homicídio, em que o Caim mata o seu irmão por causa daquilo que era inveja, aquilo que era o ódio, o sentimento facioso que ele tinha pelo irmão. E a humanidade já estava a entrar em crise. A partir do pecado que Adão comete contra Deus, a humanidade entra em crise. A humanidade entra em declínio. De tal maneira que os filhos, por terem herdado este pecado, tinham que se comportar. Porém, nós encontramos nos primeiros filhos de Adão e Eva, um deles a mostrar efetivamente a importância de ser diferente em meio a uma geração corrompida. O primeiro homem que mostra essa diferença é Abel. As Escrituras mostram claramente como é que era este jovem. Efetivamente, o irmão o matara por causa da sinceridade, da pureza que ele tinha. A inveja que ele suscitou no irmão, ou seja, o irmão teve por ele, exatamente por causa dele ser uma pessoa aceitável aos olhos de Deus. Não somos aceitáveis diante de Deus por causa da oferta. Muitos de nós dizemos, olha, o que ele ofereceu era melhor, porque o dinheiro que ele deu, não. O que move o coração de Deus é a sinceridade e a pureza do homem. A Bíblia diz que o Senhor fala com Caim. Ele diz, olha, Caim, se você tirar este sentimento dentro de ti, se você fizer o bem, escuta o que Deus diz, se você fizer o bem, Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz, se você fizer o bem, não será aceite, porém o pecado está perto, mas cabe a ti dominá-lo. Significa que a responsabilidade de dominar aquele ato pecaminoso era do próprio Caim. Mas o Abel, ele amava o Senhor de tal maneira que ele dominava o pecado. De tal maneira que ele enfrentava, de tal maneira que ele vencia o pecado, porque ele amava o Senhor. Tudo quanto ele tinha como desejo era permanecer diante de Deus. Então, eis que a Bíblia continua. Nos fala do nascimento de Sete e das gerações que foram surgindo, dos filhos que vieram nascendo. No meio dessa história, dá uma pausa para nos falar de Enoque. Enoque, homem de Deus.
Quando ele nasce, a Bíblia diz que passado um período, eis que ele gerou um filho. E quando ele gera esse filho, Enoque começa a andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque anda com Deus. Andar com Deus não significa efetivamente acordar pela manhã e você dizer que, olha, eu ando com Deus, dizer que eu sou crente, vou à igreja e volto, dizer que, olha, eu dou a melhor oferta. Não. Andar com Deus significa obedecer ao Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu e o Pai viremos em ti e faremos morada. Então, para ser morada de Deus, para que Deus habite em ti, é preciso que haja aqui uma obediência à palavra de Deus. É preciso que haja aqui uma comunhão íntegra entre você e Deus, através de uma vida de santidade, uma vida genuína de obediência a Deus. Aleluia. Então, eis que o Enoque, graças a Deus, eis que o Enoque percebeu. Olha, Enoque não viveu num período em que existiam aqui a Bíblia, etc, etc. Foi um homem que fez diferença exatamente por entender que Deus é superior e é digno de ser obedecido em tudo que ele faz. A fé de Enoque move comigo, porque ele não tinha muitas leis, não tinha muitos dogmas, conforme aqui não podemos encontrar nas Escrituras. Mas as Escrituras simplesmente simplificam nos dizendo ele andou com Deus. O que significa que ele obedeceu tudo que o Senhor dizia. Ele obedeceu tudo que o Senhor estabelecia como norma, como regra para ele. Estamos a viver em tempos de uma geração que quando a palavra de Deus diz uma coisa, olha irmão, olha irmã, olha pai, olha tio, olha quem for, deixa esse tipo de pecado e anda assim, o Senhor será contigo. Não, a geração de agora o que quer é só viver conforme ela quer. Ninguém quer viver conforme o Senhor quis. Então a Bíblia nos mostra aqui que Enoque obedecia ao Senhor, de tal maneira que o Senhor lhe tomou para si. A minha questão é, e conforme foi iniciando o vídeo nós falamos, olha, isto é uma alegoria à igreja. Que tipo de igreja o Senhor quer levar para si? Que tipo de igreja será arrebatado? Que tipo de povo irá subir com o Senhor? Que tipo de povo o Senhor vem tomar na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Um povo que anda com Deus. Um povo que obedece à palavra de Deus. Em vão nós dizermos que somos crentes e que andamos com Deus e que Deus está conosco, enquanto a nossa vida não for agradável a Deus. Para nada vale. Não há nenhuma base para isso nós dizermos que Deus está na nossa vida, enquanto nós formos desobedientes a Deus. Jesus foi claro: aquele que me ama guarda os meus mandamentos e eu me manifestarei a ele. Eu e o Pai viremos nele e faremos morada. Essa é a palavra do Senhor Jesus. E ele ainda diz: aquele que não me ama não guarda a minha palavra, ou seja, não obedece a minha palavra. Então aquele que não obedece a palavra do Senhor, ele não ama o Senhor, e automaticamente o Senhor não habita nele. É preciso nós resgatarmos a obediência a Deus, se nós quisermos ser arrebatados. Se nós quisermos o Senhor ao voltar nos tomar para Ele, se quisermos efetivamente escapar da ira de Deus, no dia em que o mundo será condenado, julgado, e aqueles que efetivamente não forem achados no livro da vida, forem condenados ao juízo eterno no inferno, precisamos de colocar a nossa vida em ordem, precisamos de deixar de nos animarmos pelos nossos pecados, nos animarmos, nos contentarmos, acharmos que efetivamente estamos bem porque pertencemos a uma igreja X, pertencemos a uma denominação X, somos pastores, somos evangelistas, vamos tirar os títulos, vamos tirar os cargos, vamos nos levantar, vamos levantar um clamor diante do Senhor, vamos olhar para o Senhor como nosso Deus e vamos nos arrepender e vamos viver a santidade, porque é para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que o Senhor nos chamou. É isso que o Senhor quer da sua nação, Moçambique. É isso que o Senhor quer das nações a nível de todo mundo. Que todos nós olhemos para o Senhor como Deus e vivamos obedientes aos seus mandamentos e deixamos de ser desobedientes. O Senhor quer buscar uma igreja santa, pura e sem mácula. Engano é quando diz Jovarão:
Engano é quando dizes, oh mulher de Deus, oh homem de Deus, que uma igreja, ela tem problemas, uma igreja é problemática. Uma igreja não é problemática não, porque o corpo de Cristo não tem problemas, porque o corpo de Cristo não pode ter problemas. O corpo de Cristo tem que ser santo, o corpo de Cristo tem que andar em justiça, o corpo de Cristo é sem mácula, porque Ele ainda é o cabeça. Então se nós somos o corpo, temos que nos alinhar como corpo, temos que ser como cabeça, porque senão um dia descobriremos que nada fomos, e Ele dirá, nunca vos conheci, porque nunca fizeram parte do meu corpo, porque praticavam iniquidade, e no meu corpo não há iniquidade. Aleluia. Ele virá para buscar a sua igreja, Ele virá para buscar a sua igreja, Ele virá para buscar a sua igreja, Ele virá para buscar a sua igreja. Ele virá para buscar a sua igreja. Ele virá para buscar a sua igreja. E então aconteceu assim. Enoque foi levado para Deus por causa da obediência, porque ele andava com Deus. O segredo para andar com Deus é obedecer a Deus. Andar com Deus é obedecer a Deus. Para andarmos com Deus, temos que obedecer a Deus. Saiamos da desobediência, saiamos da inveja, saiamos da feitiçaria, saiamos das mentiras, dos roubos, saiamos das profecias falsas, saiamos de tudo aquilo que é desagradável a Deus e comecemos a tomarmos rumo ao reino dos céus, porque assim o Senhor estabeleceu que todos aqueles que são obedientes a Ele receberão um galardão e habitarão no seu reino, porque o Senhor lhes tomará para si. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Lavemos as nossas vestes, porque o Rei está voltando, e este é o tempo. Vivamos a santidade para a glória do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus.